Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Com a Rosinha tá tudo bem? Estou aqui me cuidando e espero que vocês estejam fazendo o mesmo. Pessoal, então, nós estamos na semana 21, essa semana que começa no dia 24 e vai até o dia 28 de agosto. Nós vamos estudar ainda matrizes, só que determinante de matrizes de ordem 1 e de ordem 2, ok? Então, pessoal, antes de nós iniciarmos determinante, vamos retomar multiplicação de matrizes. Então, lembrando que para multiplicarmos duas matrizes, precisamos respeitar a condição de existência. Que condição é essa? Nós vamos multiplicar duas matrizes e temos que verificar se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, observe o exemplo que eu trouxe. Então, nós temos aqui número de colunas da primeira matriz é 2. E o número de linhas da segunda matriz também é 2. Então, observe que a condição foi satisfeita. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, vamos para a multiplicação. Então, vai ficar assim, gente. Observe que a primeira linha vai multiplicar a primeira coluna. Então, ó, 2 vezes 1, tá aqui, 3 vezes menos 2, aqui. Então, a primeira linha, ela já multiplicou a primeira coluna. Agora, a primeira linha irá multiplicar a segunda coluna. Então, nós vamos ter 2 vezes 2 e 3 vezes 0. Ok? Então, a primeira linha, ela já multiplicou a segunda coluna. Agora, a primeira linha irá multiplicar a terceira coluna da matriz B. 2 vezes 3 e 3 vezes 4. Está aqui, ó. Então, a primeira linha já multiplicou todas as colunas da matriz B. Agora, a segunda linha vai fazer o mesmo processo. Ó, 0 vezes 1 e 1 menos 2. Ok. Tá aqui, 0 vezes 1 mais 1 vezes menos 2. Segunda linha agora vai multiplicar a segunda coluna. 0 vezes 2 e 1 vezes 0. Também está aqui, ó, se vocês observarem. Falta ainda a segunda linha multiplicar a terceira coluna. 0 vezes 3 e 1 vezes 4. Então, a segunda linha, ela já multiplicou cada uma das colunas da matriz B. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para a terceira linha da matriz A. A terceira linha, ela vai multiplicar cada uma das colunas da matriz B. Então, nós vamos ter menos 1 vezes 1 e 4 vezes menos 2. Menos 1 vezes 2 e 4 vezes 0. Menos 1 vezes 3 e 4 vezes 4. Então, observe que a terceira linha, ela multiplicou a primeira coluna, que está aqui. Depois, a terceira linha multiplicou a segunda coluna. E, por último, a terceira linha multiplicou a terceira coluna. Ok, pessoal? Até aí? Então, a gente ficou com esse resultado, ó. 2 vezes 1, 2. Mais com menos, menos. E 3 vezes 2, 6. Então, a gente ficou com 2 menos 6. Menos 4. Fechou? 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 0, 0, gente. Então, só vamos ter o 4. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 4, 12. Então, 6 mais 12, 18. 0 vezes 1 é 0, porque quando a gente multiplica um número real diferente de 0 por 0, o resultado será sempre 0. Mais com menos, menos, e 1 vez 2, 2. Então, nós vamos ter menos 2. 0 vezes 2, 0. E 1 vez 0, 0. Então, aqui o resultado vai dar 0. Que tá aqui, ó, nosso resultado 0. Né? Ele aparece aqui pra gente, ó. 0 vezes 3, 0. E 1 vez 4, 4. Então, tá aparecendo aqui pra gente o 4.
Agora, a gente vai multiplicar a última linha. Menos 1 vezes 1, menos 1. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 1 com menos 8 vai dar menos 9. Agora, vamos achar o terceiro, a segunda coluna, a terceira linha. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. E 4 vezes 0, 0. Então, a gente ficou aqui com menos 2. Agora aqui, ó, terceira linha e a última coluna. Menos 1 vezes 3, menos 3. 4 vezes 4, 16. E 16 menos 3, 13. Então, nós encontramos aí uma matriz como resultado, onde essa matriz é uma matriz 3 por 3. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí, gente? Pessoal, então tá aí o nosso assunto. Então, nós vamos estudar essa semana determinantes. Então, nós temos aí um determinante de matriz quadrada de primeira ordem. Gente, o que é matriz quadrada de primeira ordem? Vamos lembrar que primeira ordem quer dizer que essa matriz tem uma linha e uma coluna, ok? Então, quer dizer que essa matriz quadrada de primeira ordem, ela vai ter um único elemento ali dentro dela, né? O elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Depois, nós temos a matriz de segunda ordem. A matriz de segunda ordem é aquela matriz que ela tem duas linhas e duas colunas. Lembraram? Determinante é um número associado a essa matriz quadrada da qual eu estou falando. Então, vamos ver, né, o que é isso? Como se resolve? Então, nós vamos começar pelo determinante de primeira ordem. Então, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, né, a matriz quadrada de primeira ordem, eu estou chamando ela de matriz M. Olha aqui o M maiúsculo para identificar a matriz. A matriz A1, quer dizer que essa matriz ela só tem um único elemento, o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, ok? Então, a gente vai chamar, né, de determinante associado à matriz M, que vai ser o próprio número que está dentro dessa matriz, ok? Então, observem como que fica a notação, né, de determinante. Então, nós vamos ter o det de M, porque nós não vamos escrever o tempo inteiro determinante da matriz M. Não, né, gente? Uma notação para simplificar esse processo. Então, toda vez que eu ver det, eu tenho que lembrar de determinante. Det de M, quer dizer que é o determinante da matriz M. Det de A, determinante da matriz A, ok? Então, o det de M, ou essas barrinhas são barras de determinantes do A1, que vai ser igual ao próprio número que está dentro dessa matriz. Gente, essas duas barras não são as barras de módulo, né? Que a gente estudou lá no primeiro ano. Não. Essas duas barras, agora, nesse momento, são de determinantes. Então, nós temos que ficar atentos para não fazer confusão, ok? Então, nós vamos ter aí, gente, um exemplo, né? Para mostrar para vocês o que é isso na realidade. Então, observa. Seja a matriz A igual a menos 7. Lembra, gente, que nós não podemos deixar dentro de colchetes ou parênteses. Colchetes e parênteses é usado para matrizes. Agora, nós iremos calcular determinante. Quando nós vamos calcular o determinante ou escrever o determinante, ou determinar quem é esse determinante, nós sempre iremos escrever dentro de barras. Se está dentro de colchetes, precisamos passar para as barras e depois resolver. Então, o det de A, porque eu quero calcular o determinante da matriz A, vai ser o menos 7. Por que vai ser o menos 7, gente? Porque essa matriz é uma matriz de primeira ordem, só tem um elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, o determinante de menos 7 é o próprio menos 7. Ok, gente?
Então, vamos lembrar que a leitura que a gente faz é o determinante da matriz A é o menos 7. Ok, gente? Espero aí ter ajudado vocês. Vamos ver. Vamos ver os próximos exemplos. Então, pessoal, vamos ver um determinante agora de segunda ordem. Não pode ficar só nessa moleza, né, gente? Vamos mudar um pouquinho aí, vamos pensar um pouco. Então, observe que associamos a uma matriz de segunda ordem o fato de que ela possui duas linhas e duas colunas, ok? Ou seja, quando eu falo matriz de segunda ordem, é uma matriz 2 por 2. Isso a gente já viu, né? Já estamos relembrando. Precisamos lembrar que numa matriz quadrada a gente tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Estão lembrados ou já esqueceram? Olhem aí, eu trouxe para vocês. Então, diagonal principal, nós temos aí o menos... não é o menos 1, né, gente? É o 1. Nós temos o 1 e o 4 na diagonal principal. E na diagonal secundária, nós vamos ter o 2 e o 3. Isso também nós já estudamos, só estamos relembrando, ok? Vamos ver o que mais eu trouxe para vocês. Então, dada uma matriz quadrada, aqui a gente está falando de segunda ordem, ou matriz de ordem 2, né? Ou matriz 2 por 2. Ela vai ser definida de forma geral, né, gente? Se eu estou falando de ordem 2, a gente vai ter 4 elementos dentro dessa matriz. O A11, o A21, o A12 e o A22, ok? Então, chamamos de determinante associado a essa matriz, que eu estou chamando de matriz A, o número real que a gente obtém da seguinte forma. Agora, não será da mesma forma que a gente encontrou o determinante de ordem 1. A de ordem 2, gente, nós precisamos aí observar um cálculo simples de fazer, mas que temos que prestar atenção. Então, eu quero calcular o determinante da matriz A. Para calcular o determinante da matriz A, gente, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, que é o A1 vezes o A22, menos, ou a diferença, né, mas menos, a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, nós vamos fazer o A21 vezes o A12, ó. O A21 vezes o A12, ou o A12 vezes o A21 é a mesma coisa, né, gente? A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Mas eu preciso prestar muita atenção que na hora que eu estou calculando esse determinante de ordem 2, de uma matriz de ordem 2, primeiro vem a multiplicação da diagonal principal, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, ok? Isso a gente não pode esquecer. Então, ou seja, a diferença, né, que quando a gente fala em subtração ou continha de menos, né, como vocês gostam de dizer, a gente não pode esquecer que isso se chama diferença. Então, a diferença entre o produto da diagonal principal e o produto da diagonal secundária. E aí nós vamos ver exemplos, né, de como se resolve isso para esclarecer para vocês, porque aqui eu estou explicando a forma geral, ok, pessoal? Então, observe que o A1 vezes o A22 é a minha diagonal principal, os elementos da diagonal principal. E o A21 vezes o A12 são os elementos da diagonal secundária, ok? Ficou claro isso? Então, pessoal, a gente tem algumas observações que são importantes, né? E aí, para a gente lembrar na hora de resolver o determinante de uma matriz, ok? Então, primeira coisa, calcular o determinante, gente, somente de matriz quadrada. Ou seja, né, as matrizes em que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, a quantidade de colunas igual de linha ou de linha igual a colunas, né, gente, é a mesma coisa. Então, eu quero lembrar vocês que isso é muito importante. Tipo, não tem como calcular o determinante de uma matriz 3 por 2.
esquece. Calcular determinante de matriz somente de matriz quadrada. A matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, ok? Indicamos o determinante de uma matriz A por det de A. Lembra lá que eu falei, né, gente? Apareceu o det de A. Calcular o determinante. E a gente pode representar essa matriz dentro de duas barras, ok? Então, os elementos dessa matriz precisam estar dentro de duas barras para que a gente possa resolver, ok? Então, olha as duas barrinhas aí para não esquecer. Coisinhas para vocês lembrarem, hein? Rosinha pensou em tudo. Então, pessoal, olha, eu trouxe um exemplo aí para vocês. Considere a matriz A. Então, eu tenho aí uma matriz A com 4 elementos, né? 4, 6, menos 3 e menos 1. Determine o det de A. Então, quer dizer que eu quero que vocês calculem o determinante dessa matriz A. Então, vamos para a resolução. Ó, então, coloquei os elementos dentro das barras. Saiu do colchetes, veio para as barras. Estou calculando o determinante da matriz A. Para calcular o determinante da matriz A, lembre que a gente precisa fazer o quê? Multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, eu vou fazer 4 vezes menos 1. Ok? Depois, menos os elementos da diagonal secundária. Menos 3 vezes 6. Ok? Então, olhem como vai ficar, gente. Certo? A gente colocou na notação, né, de determinante. Depois, olha aqui como ficou. 4 vezes menos 1. Pessoal, importante colocar esse menos 1 dentro de parênteses. Por quê? Porque a gente acaba fazendo 4 menos 1. Ó, fiquem atentos à notação. 4 vezes o menos 1 dentro de parênteses. Menos. O menos já vem da notação, né? Do cálculo do determinante. O menos 3 é o elemento da diagonal secundária vezes 6. Que também o menos 3 eu coloquei dentro de parênteses. O 6 eu coloquei, mas não precisaria ter colocado, ok? Ele fica a critério de cada um. Então, nós temos, ó, produto da diagonal principal. Produto é a multiplicação, né, gente? Ó, 4 vezes menos 1. Menos o produto da diagonal secundária. Menos 3 vezes 6. Ok? Então, a gente vai resolver primeiro os produtos, ou seja, primeiro multiplicação e por último a diferença, ou seja, por último a subtração. Essas regras, pessoal, são regras lá das expressões numéricas. Coisa que a gente viu no Fundamental 1, vimos no Fundamental 2 e a professora continua insistindo aqui no ensino médio. Então, são regras que a gente aprendeu lá atrás e vai utilizando, né, o tempo inteiro quando a gente precisa fazer esses cálculos e resolver expressões numéricas. Ok? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, olha o que nós temos. 4 vezes menos 1, menos 4. Por quê? 4 vezes 1, 4. O oposto de mais é menos, então temos menos 4. Esse menos, gente, é o menos da expressão. Lembra, né, da notação lá na hora de eu calcular o determinante de uma matriz. Esse é o menos da diferença, né? E agora, estou resolvendo essa multiplicação. 3 vezes 6, 18. O oposto de mais, menos. Então, eu coloquei o menos 18 também dentro de parênteses. Por quê? Porque agora aqui nós temos uma regra de sinal, ó. O oposto de menos. O oposto de menos é mais, né? Então, nós vamos ficar com menos 4 mais 18. Sinais diferentes, ó. Sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtrai. 18 menos 4 vai ser 14. Como o maior número ele é positivo, nosso resultado será positivo. E aí, pessoal, fácil? Fácil, né, gente? Só prestar atenção aí nos detalhes.
ok? Então, a gente conclui o quê? Que o determinante da matriz A vai ser 14, ou o determinante de A igual 14, ok? Pessoal, ficou muito fácil, né? Então, vamos complicar mais um pouquinho, ou aumentar o grau de dificuldade, né? Então, a gente vai aí agora acompanhar um exemplo que vai trabalhar a definição do determinante, mas para resolver uma equação. Lembra lá da variável x? Gente, se não tem essa variável x, perde a graça, não perde? Então, ela tá aí. Então, ó, eu quero resolver essa equação. Por que eu digo que é uma equação, gente? Porque ela tem uma variável, né? Então, observe que o x mais 3, ele na realidade, ele tem a função de um único número. Então, para descobrir quem é esse número, eu preciso saber qual é o valor de x. Porque o número mais 3 vai dar um númerozinho aqui, ó. E aqui é a mesma coisa no x menos 1. O valor de x subtraído de menos 1, a gente vai ter um outro número aqui que vai formar essa matriz onde eu poderei, então, calcular o determinante, ok? Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado, gente, com a regra de sinais, né? Olha aqui, ó, coloquei aqui, ó, um ponto de atenção. Regra de sinais, porque a gente não pode mais ficar errando regra de sinal, né? Então, vamos ver como que fica. Então, gente, como exercício, né, ele traz já a notação determinante, já está me dizendo que isso é um determinante que eu tenho que calcular. Mas para calcular, né, esse determinante, eu vou usar a definição, que eu sei que para calcular determinante, eu tenho que fazer o quê? Diagonal principal menos diagonal secundária. A regra é a mesma, gente, a condição é a mesma de resolver, ok? Lembrando, né, que nós só resolvemos determinante de matriz quadrada. Essa equação, gente, que está dentro dessas duas barras aqui, é uma equação ou é uma matriz quadrada, porque o x mais 3 é um único elemento. Só que a gente precisa descobrir o x para somar com mais 3 e formar esse único elemento, ok? Então, nós temos aí o quê? X mais 3, x menos 1, 2 e 5 estão dentro do determinante, ok? Ou dentro dessas duas barras para calcular o determinante. Então, nós vamos ter x mais 3 vezes 5, porque a nossa diagonal principal, ela é formada pelo elemento x mais 3, que eu coloquei dentro de parênteses, vezes 5, que é o outro elemento que faz parte dessa diagonal principal, menos o x menos 1 vezes 2. Por quê? Porque o x menos 1, ele também vai formar um único elemento. Basta a gente descobrir quem é esse x. E igual a zero, porque lembra que toda equação, né, precisa ser igualada a zero. Ok? Aqui poderia ser igual a um outro número, poderia ser igual a 15, poderia ser igual a 10, ok? Mas tem que ter a igualdade. Lembra que eu preciso igualar a alguém, ou a 0, ou a 1, ou a 2, não importa o número depois da igualdade, mas precisa ter essa igualdade. Então, o que nós vamos ter? Ou como que vai ficar agora? Então, nós vamos fazer o que, gente? Nós vamos usar a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho que vocês falam, né? Então, eu vou multiplicar o 5 por x e vou multiplicar o 5 por 3. Olha o que nós vamos ter. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 3, tá aqui, 5 vezes 3. Menos, esse menos é da notação de determinante, né? Da expressão de determinante para calcular o determinante. E o 2, ele vai multiplicar quem está dentro do parênteses. O 2 vai multiplicar o x, que eu vou ter o 2x, e o 2 vai multiplicar o 1, que eu vou ter menos 2 vezes 1. E isso tudo igual a zero. Ok, gente? Então, nós vamos ter 5x, 3 vezes 5, 15. O menos se repete. 2x está aqui.
E 2 vezes 1, 2. Agora eu tenho que tomar bastante cuidado, gente, que eu preciso fazer uma regra de sinal com esse menos que está na frente do colchete. Esse menos vai fazer uma regra de sinal com 2x e também vai fazer uma regra de sinal com menos 2. Então, temos que cuidar bastante da regra de sinais e também temos que tomar bastante cuidado aí com essas regras, né? Não podemos esquecer as regrinhas. Então, observe que aqui eu coloquei uma outra observação. Essa subtração multiplica o resultado obtido pelo produto da diagonal secundária. Lembrando que esse menos, né, é o menos lá da notação de determinante. Então, nós ficamos com menos, com mais, menos. Então, ficamos com menos 2x. Menos com menos, mais 2. E aí, a gente precisa lembrar que isso é uma equação de primeiro grau. E como que nós resolvemos uma equação de primeiro grau, gente? A gente precisa deixar de um lado da igualdade quem está com x e do outro lado da igualdade os números que não têm a variável. Então, o 5x está desse lado da igualdade, ele continua. Menos 2x continua do mesmo lado, porque estava do mesmo lado da igualdade, ó. E nós vamos passar para o lado do zero quem? O mais 15, que vai passar menos 15. E o mais 2, que vai passar menos 2. Então, nós vamos ter aí 5x menos 2x, que deu 3x. E menos 15 com menos 2, sinais iguais, soma-se e mantém o sinal. Então, ficou menos 17. Agora, nós precisamos isolar o x. Então, isolando o x, né, a gente não pode esquecer que vai agora. O número que está com o x, ele está multiplicando. Ele vai passar fazendo que operação, gente? Operação inversa da multiplicação. Está multiplicando, passa dividindo. Então, nós vamos ter aí x igual a menos 17 dividido por 3, ok? 17 não dá para dividir por 3, gente. Então, ele continua assim, não preciso. Então, pessoal, deixo aí para vocês, né, 2 desafios, vou dizer assim. Primeiro, vocês vão determinar, né, o determinante da matriz A. E aí, lembre que ali no primeiro exercício, gente, eu não coloquei essa informação, só falei determine. Mas se está dentro das duas barras, eu tenho que lembrar que é para calcular o determinante. Então, eu não escrevi no enunciado, mas nós temos que ficar atento quanto a isso, ok? No segundo exercício, eu já falo no enunciado. Determine o determinante da matriz A. E o terceiro, né, eu quero que vocês agora resolvam uma equação. Ou seja, né, determinem o valor de x resolvendo essa equação, ok? Espero aí que vocês façam com todo capricho, né, carinho, e mandem, né, para mim, para o professor Leôncio, ok? Pessoal, boa semana para vocês, estou com muita saudade. Beijo!